Vocês querem mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Amém, irmão? Amém. A única coisa que eu fiquei com inveja de tu, tem que falar, foi na hora que a tua esposa trouxe paninho. Compra um paninho desse para mim. Só isso, o restante foi tudo bênção. Você está quase bonito igual a mim. Entendeu? A única coisa foi a hora do paninho. Eu falei, poxa, Janaína nunca trouxe um paninho para mim. Foi a única coisa, o restante eu levei de boa. A palavra eu falei, é benção. Mas quando veio com paninho eu fiquei com inveja. Essa foi a palavra, eu fiquei com inveja. Mas Deus é bom, amém? Amém? Pastor é uma benção, né, gente? Eu vou trazer ele aqui com mais calma, porque eu não combinei, eu também não queria. Eu sei que Deus nos preenche de conhecimento, de sabedoria, de entrega, mas existe um tempo para tudo também. E eu vou estar com ele daqui a pouquinho na live. Você é convidado a estar com a gente, então você tem que tomar tudo dele agora, não tem para live, então tem que deixar um pouquinho para live, amém? Mas é assim que Deus faz, né? Põe aqui o tema dessa noite, é tempo de crescer, amém, irmão? Tudo que o pastor falou aqui é bênção demais, está por dentro de uma unção, mas eu preciso rapidamente desfrutar com vocês algo acerca, só para complementar o que o pastor já pregou aqui. Mas como a gente entende esse tempo de crescer, se na maioria das vezes nós sentimos que estamos perdendo coisas, que estamos perdendo gente, que estamos perdendo oportunidades? Entender esse tempo de crescer fica confuso quando não compreendemos o tempo de Deus, o time de Deus. Entender o time de Deus é muito importante para todo aquele que deseja crescer em Deus, para todo aquele que deseja avançar em Deus. E quando falamos de crescer, pelo menos em 3 campos, o crescimento, ele vai atingir primeiro a esfera do homem, porque a esfera do homem, por exemplo, quando nós fomos, eu acho que todos nós aqui fomos bebês, sim ou não, irmão? Então, quando nós éramos bebê, nós, pequenininho, a gente chorava, e às vezes a mamãe falava, igual José está chorando ali agora, a gente chorava e a mamãe falava, eu já troquei essa criança, eu já fiz de tudo. Por que essa criança está chorando? Porque o crescimento gera dor. A gente precisa entender que quando a gente está crescendo gera dor. Quando o osso cresce, gera dor. Quando o dente da criança está crescendo, gera dor. Às vezes ela não consegue nem comer. Então isso é uma das esferas do crescimento acerca do homem. A outra esfera é no campo dos vegetais, das árvores, da natureza. Por exemplo, quando a árvore ela está crescendo, ela vai no seu, vou botar assim, no seu círculo de crescimento, a árvore no seu tronco, ela vai marcando, e aí ela vai criando marcas. Essas suas marcas, elas vão dizendo quanto tempo ela viveu. E também existe o tempo da poda, onde a gente remove coisas para que volte de novo a frutificar. Essa é a segunda esfera. E a terceira esfera é dos animais. A esfera dos animais, por exemplo, a águia. A águia, ela bate o bico na rocha até o bico dela cair, porque ela precisa terminar aquele ciclo. Ela tira suas penas, suas garras, porque ela precisa agora passar por essas feridas. E crescimento, irmão, vai causar dores, marcas e feridas. Eu até marquei que o alce aquele que tem aquela galhada, ele de tempo em tempo, ele remove aquela galhada, porque ele está dizendo que o ciclo dele, por exemplo, em um combate, dizendo a sua masculinidade, a sua fertilidade, ele remove essa galhada, porque já disse que o tempo passou, então o ciclo fechou. Então gera para ele também uma ferida. O carneiro também, eu acho que vocês já viram essa fotografia, que às vezes o chifre do carneiro faz aquela curva e entra nele aqui, e aí começa a ferir.
Só que o carneiro por si, ele não consegue cortar. Ele precisa que o dono interfira para tirar a ferida, ou aquilo que o fere. Então o crescimento também vai gerar ferida. Mas eu preciso te dizer, o dono da casa, o dono do ciclo estará aqui essa noite. E ele vai remover tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te marca, tudo aquilo que te traz algum trauma, porque ele está aqui. E quando falamos de crescimento, eu não sei vocês, irmão, mas quando acontece alguma coisa que eu sinto assim, que eu estou perdendo, eu falo, Jesus, parece que não está indo, parece que não está fluindo. E entender como Deus gere as coisas é muito importante. E quando nós falamos de crescimento, é entender que a nossa obrigação como servos é pegar a nossa semente e semear, levar a nossa semente para o arado. É porque Ele é quem vai dar o crescimento, Ele é quem vai fazer com que as coisas cresçam. A nossa função é só carregar a semente. Diga para o seu irmão, carregar a semente. Mas como se carrega a semente? Como se tem ânimo para carregar? Se a gente olha para o cenário e o cenário diz que não vai. O cenário diz que não vai acontecer, irmão. E o texto que eu quero ler para vocês, para a gente fechar, é Gênesis capítulo de número 13, versículo 17 e 18. Gênesis capítulo 13, versículo 17 e 18. Põe aqui para mim, por favor. Gênesis capítulo 13, versículo 17 e 18. O texto diz assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. Versículo 18. E Abrão mudou suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Mãe, que estão junto a Hebrom. Edificou ali um altar ao Senhor. Esse contexto dessa mensagem vai falar acerca de Abraão, mas Abraão, que Deus vai transformar em Abrão, pai grande. Mas nesse contexto agora que nós lemos, Abraão acabara de perder Ló, que decidiu ir para uma outra jornada. Escolheu a campina, o lugar que para o olhar era bom, o local que aos olhos era agradável. Ele disse: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para um lado, eu vou para o que importa é que nós não briguemos, porque somos irmãos. Então olha para o seu irmão do lado e fala assim: eu não quero te perder, mas eu não posso perder é o propósito. E aí diz que eles então se separam. E não é porque Ló é ruim, e não é porque Ló não presta, é simplesmente porque nesse cenário, nesse filme da vida, Ló não está no contexto. Nesse cenário ele não faz parte do contexto. Ló é maravilhoso, é o sobrinho, é da família, mas não está no contexto. É amigo, foi nascido junto, foi criado junto, só não está no contexto. E aí diz o texto que enquanto Ló estava, Deus não falou. Porque o nome Ló significa véu ou cobertura. Então, se Ló estava cobrindo. E quando alguém cobre a noiva, o noivo não vê. Então, quando o texto diz que Ló estava fazendo essa cobertura, também dava a conotação de que se Ló está, Deus não precisa chegar. Então tem gente que a gente coloca na nossa vida que está dizendo para Deus: eu não preciso de você porque eu tenho fulano de tal. Então enquanto o fulano de tal não sai, Deus não chega. Deus não volta para a reunião enquanto você está no gabinete com o outro. E aí o contexto é interessante, que Deus agora fica em silêncio, porque é diferente de você e de mim, que vai para a rede social falar besteira. Deus fica quieto.
Deus não fala no Facebook, não fala no Twitter, não fala no Instagram, não faz mensagem paralela, Deus não faz nada. Ele só fica quieto porque ele é um gentleman. Ele é educadíssimo. Ele fala assim: já que você me tirou da jogada, já que eu virei segundo plano, eu fico paradinho e espero você, com os seus achismos, achar se vai dar certo ou não. Então Deus ficou em silêncio até nós chegarmos nesse versículo. Na verdade vai começar no 14, mas ele chega nesse cenário agora que Abrão, que vai se tornar Abraão, o cenário nos diz agora que ele está caído. Então olhe para o seu irmão e diga assim: é um homem de Deus, mas às vezes se sente caído. Aí o contexto é, bota o 17 para mim aqui. Deus começa a dizer: levanta-te. Porque nesse tempo de crescimento, Deus precisa que você se levante. Porque Deus é tão grande e tem algo tão grande para você, mas Ele precisa que você se levante. Ainda que você seja grande, ainda que você seja pai de multidões, quando você se sente que está perdendo, que está deixando de crescer, se sente abatido, Deus fala: levanta. Aí Deus fala: percorre essa terra em todo o seu comprimento. Deus está falando: ei, o que eu prometi para você, eu sou fiel para cumprir. Mas eu gosto de falar com quem está de pé, porque quem está caído quer socorro, quem está de pé quer solução. Quem está caído quer socorro, mas quem está de pé quer solução. E a solução era: percorre, anda pela terra que você deseja possuí-la. Aí diz: percorre o seu comprimento e a sua largura. Ele fala: vai daqui para lá, de lá para cá. Vai medindo e calculando o tamanho de que você quer receber. Porque se você pedir pouco, pouco você recebe. Mas se você pedir muito, muito recebereis. Eu acho que você não pegou. O quanto você percorre é o quanto Deus vai te dar. Versículo 18 diz assim: Abraão e Abrão. Diga aí, Abrão. Porque Deus é bem direcional, irmão. Tudo que Ele quer, Ele dá endereço. E aí Ele fala assim: e Abrão? O texto está dizendo: e Abrão? Está dizendo assim, criando em parêntese na história, dizendo: então ele se tocou, então startou. Está dizendo: e Abrão? Tem endereço, sim ou não, irmão? Tem nome, sim ou não? Então Deus está dizendo: e Abrão? E Abrão? E Abrão? Ele está olhando e falou: opa, ele percebeu que você despertou. Aí quando ele percebeu que o homem despertou, o texto diz que ele então decide mudar as tendas. Diga: mudar as tendas. Mas como é difícil mudar as tendas? Porque mudar tenda de lugar é refazer o mesmo trabalho. E refazer o mesmo trabalho cansa. Tem coisa que você já fez no passado que agora você não quer fazer mais. O seu nível de aturar já não bate mais. Você fala que: Senhor, eu tive maior trabalho para construir tudo isso, agora eu tenho que mover daqui. Deixa eu te falar, isso já não cabe mais para essa geografia. Para a geografia que Deus tem para você, agora você precisa mudar a tenda. Você precisa sair desse lugar para ir para um novo lugar. Só que dói, irmão, porque você vai ter que ir lá na estaca que você bateu, nas forças que você aplicou para ficar fundamentos. E agora você vai ter que remover. E às vezes, irmão, você vai sair sem remover os fundamentos, porque tem estaca que não sai puxando. Então tem coisa que você vai construir, tem estaca que você vai bater, mas vai ficar lá para alguém construir outra tenda. Tem coisa que você vai aplicar sobre a terra, que outras pessoas vão desfrutar, vão ver as marcações e vão falar: uau, aqui já habitou alguém.
E mudar a tenda é complicado porque as tendas eram feitas com pano ou com pele, sim ou não? E depois de certo tempo, pela chuva, pelo sol, a tenda ficava naquele formato, endurecia, porque a estrutura endurece, irmão. Você conhece alguém que a estrutura dura? Você conhece alguém que é difícil de desmontar depois que monta? Que é difícil de quebrar depois que está firme? E tem hora que às vezes para remover a tenda você vai perder pano, vai perder pele, vai perder coisa que você demorou a conquistar, porque essas peles eram de caça, os panos eram de comércio. Então tem hora que para mover a tenda você vai ter que perder coisas. O problema é que você está com aquela roupa de 5 anos de idade que não cabe mais agora que você tem 18. E o problema é que você está, não, eu vou usar um dia, meu filho vai usar. Eita, o dono do ouro e da prata vai te prover quando você precisar. O problema é que a gente virou acumuladores de coisas que não servem mais. Nós estamos acumulando um lixo dentro da gente, que Deus está falando, para a próxima geografia isso não dá, para o próximo território isso não dá. E aí diz que ele desmonta, irmão. E desmontar não é nada fácil, mover a tenda. Eu brinquei com meu filho mais cedo, eu falei, chegou uma encomenda lá em casa pesada, eu falei, pega lá, filho. Ele, subiu a escada. Eu falei, que isso, filho? Ele, pô, pai, estava pesado. Por quê? Porque tem 13, 14 anos. Aquele peso, 30 quilos, irmão, que tinha um negócio. Mas 30 quilos para quem tem 13 anos é pesado. Só que quando ele chegar a 18, a 20, já não vai fazer mais peso. Mas quando ele chegar a 50, vai pesar. Então tem coisas que a gente carrega, ou que a gente carregou, que dependendo da nossa maturidade, agora a gente não consegue carregar mais. Existem pesos que precisam ser deixados para trás, porque a idade já passou de carregar peso. Agora a gente carrega a sabedoria, não carrega mais qualquer coisa. Então, remover as tendas, às vezes tinha que dobrar todo aquele pano, toda aquela pele, e jogar aqui e falar, uau, eu vou ter que me mover para lá. Mas como se move se você não tem a mesma vitalidade que você tinha? E talvez dentro do teu coração uma esperança de não dar certo, mesmo você sabendo que Deus está no controle, mesmo você sabendo que Deus está no comando, você fala assim, mas será que vai dar certo? Porque você crê que Deus faz, mas você não crê que você tem fé para acreditar nele. Aí você fala assim, eu estou indo, porque segundo a tua palavra, foi isso que eles fizeram. Vou lançar a rede, porque segundo a tua palavra, vou porque tu falou. O problema é que Deus acredita mais em você do que você mesmo. Aí o texto diz que eles chegam em um lugar para habitar. Diga, um lugar para habitar. É interessante e muito importante a gente ter um lugar de habitação, porque o lugar de habitação nos traz referência, nos traz endereço. Então saber o lugar onde habitamos também é o lugar onde a gente recebe bênção. Porque, por exemplo, se você comprar alguma coisa no Mercado Livre, em algum lugar que precisa te entregar, se você não tiver endereço, não chega. Então quem não tem endereço não recebe. O presente fica perdido. E diferente do correio, que não sabe o que entrega, o profeta sabe. O profeta entrega sabendo, o correio, se você não chegar lá, ele vai embora. O profeta não, ele guarda e fala assim, eu preciso liberar essa palavra, porque isso não é meu. E todo profeta que era mandado por Deus ia no endereço. E se não tivesse lá, ele falava, manda chamar, porque enquanto não sentar na mesa, eu não entrego o que eu tenho que entregar. O correio te liga, chama uma, chama duas, chama três e vai embora. O profeta não, fala assim, ainda tem alguém, ainda existe alguém nesse ambiente que Deus precisa honrar. O profeta desperta, o profeta revela aquele que está escondido. Traz o discernimento sobre o que o homem escondeu e sobre o que Deus fez aparecer. Porque para o homem estava escondido, mas para Deus já estava à mostra. Davi foi nomeado antes de Saul vacilar. Então existem coisas que Deus já preparou uma cadeira antes da gente nascer, querido.
já existia um lugar preparado para a gente. E diz que ele chega no Carvalhais de Manre. Chega no lugar agora que Manre significa gordura ou descanso. Porque agora, nesse cenário, profeta, é o tempo de engordar. Nesse cenário agora é o tempo de descanso. Porque no outro cenário, capítulo 12, versículo 6, por favor. Passou Abraão por aquela terra, no lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, que estava entre os cananeus daquela terra. Nesse carvalho, nesse lugar, em Siquém, que significa ombro ou costas, era lugar de apoio. Nesse ambiente aqui, era lugar de ser apoiado, porque tinha jornada. Mas agora nesse carvalho de Manre, aonde a gente chega, a gente já fez a jornada. Então o corpo está cansado, está precisando de descanso, está precisando de reaver as baterias gastas. Já viu aquela expressão, vamos engordar o gado? Você olha que alguém assim não está muito firme, não está muito bem, você fala, você precisa um pouquinho de criar gordura, criar estrutura. Então esse lugar era um lugar de criar estrutura, era um lugar de se fortalecer. E aí ele chega nesse lugar chamado Manre. Põe de novo lá 13, 18. Chega nesse lugar chamado Manre. Isso. Ele chega no lugar chamado Manre, agora para de novo recarregar as baterias, para de novo se fortalecer para a jornada. Só que existia algo interessante. Ele era junto a Hebrom. Ele era junto a Hebrom. E Hebrom significa lugar da aliança, lugar de unir, lugar de se conectar. Por quê? Diga por quê, pastor? Por um simples motivo. Porque outrora, quando estava com Ló, ele estava desconectado. Então Deus agora manda ele para Manre, e ele começa a construir as suas tendas, porque Deus agora queria conectar. Manre é o lugar junto a Hebrom, que é o lugar de encontrar o amigo, de se aliançar com o amigo. Então como se aliança com o amigo? Porque todo amigo tem um lugar à mesa, todo amigo tem um lugar de relacionamento. Então chegar em Manre, chegar em Hebrom, era dizer para Deus, ei, estou restabelecendo de novo o lugar que eu te tirei. Porque quando ele coloca Ló, ele bota Deus em segundo plano. Deus saiu da mesa de Abraão. Quando ele chega em Manre de novo, nesse lugar, em Hebrom, ele está falando assim, uau, eu cheguei no lugar agora para reaver a minha aliança com o meu amigo. E eu não sei você, quando você chama alguém especial na sua casa, que você admira, você prepara uma comida, você prepara um ambiente, você prepara o ambiente para receber aquele que você ama, sim ou não? Sim ou não? Com ele não foi diferente. Ele falou assim, mas como esse amigo vai chegar aqui se não tiver um altar para ele? Ainda que eu sei que ele é meu amigo, ainda que eu sei que ele preparou o ambiente, mas se ele chegar e não tiver lugar para ele, lembra Davi? Eu moro numa casa suntuosa, luxuosa, porém o meu Deus não tem lugar para habitação. E aí ele fala assim, eu preciso edificar um altar. Ele estava dizendo, opa, porque agora que eu voltei para o caminho, porque agora que eu voltei a priorizar o Senhor, se ele chegar, ele precisa ter um altar para ele, ele precisa ter um trono para ele sentar, porque não há rei que não tenha cadeira. Então quando ele agora decide edificar esse altar, ele está falando, agora eu estou edificando esse altar, porque eu quero que o Senhor volte a falar comigo. Quando nós falamos de tempo de crescer, é entender, irmão. Eu falei isso nas lives nesse dia. A gente está muito preocupado, pastores, aqui tem muito pastores. A gente está muito preocupado no alimento. O alimento é de Deus, irmão. A gente tem que estar preocupado com o talé que a gente serve para eles. Entendeu? Porque senão a gente vai dar uma madeira para quem precisa de talher.
o alimento é dele, ele sabe o que cada um precisa. A gente só tem que escolher, porque tem vezes que a gente está dando suco de garfo. Então a gente precisa escolher o talher certo para cada um. Opa, esse aqui é crescido, é garfo. Esse aqui não é tanto, é colher. Esse aqui é canudinho, esse aqui é mamadeira. Todos vão sentar à mesa, mas a forma de se alimentar com cada um é diferente. Então o alimento é o mesmo, aqui ou ali, nessa igreja ou em outra. Lá talvez seja frango, aqui seja carne, mas não dá para comer carne de canudo. Eu preciso instruí-lo a manejar o garfo e a faca, porque às vezes a gente está usando a faca para bater, irmão. A gente está usando a ferramenta de forma errada. Então construir esse altar era ele dizendo: eu estou fazendo tudo do jeito certo, da maneira certa, para que o Senhor volte. E agora eu vou terminar. Volta para mim no versículo de número 14. Isso. Olha o contexto agora. E disse o Senhor. Quem disse? Quem disse? A Abraão, depois que Ló se apartou dele. Então o contexto é bem claro. Deus não fala se ele não for prioridade na sua vida. Ele disse: levanta agora, porque o primeiro levanta é ordem, o segundo é fala. Esse primeiro levanta, ele fala assim: levanta agora. Diga para o seu irmão, levante agora. Porque quem está olhando para baixo, a visão é limitada. Aí ele fala: levante agora. Os teus olhos. Por quê, irmão? Porque se você só vê aqui, é aqui que você possui. Aonde você enxerga é onde você possui. E aí ele fala assim: levanta os olhos. Eita. E aí ele fala assim: olha para o lugar aonde estás. Ele está dizendo: existe um lugar do start de Deus. Existe um lugar do startar do crescimento. Aí ele diz assim: olhe para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Ele está dizendo assim: levanta agora os teus olhos e dá um 360 graus. Olhe tudo. Versículo de número 15. Ele diz assim: me ajuda aí, 15. Isso, aleluia. Porque toda a terra que vê, aí, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Você lembra que quando Ló fala com Abraão, Abraão fala: escolhe você. Aí quem escolhe é Ló, as campinas que vão para Sodoma e Gomorra. Só que agora nesse contexto, não é ele que escolhe, é Deus quem escolhe para ele. Qual a melhor escolha? O que você escolhe é o que Deus escolhe para você. Eita. Aí ele fala: tudo que você está vendo, eu darei para tu. Porque quando eu escolho, é para você e para os seus. Quando você escolhe, é só para você. Ló escolheu a campina para ele. Abraão, em Deus, Deus escolheu para ele e para os filhos. Aí o contexto vai 16. E ele diz: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Deus estava falando: se você estiver comigo, se você de novo me trazer para o teu convívio, ninguém vai conseguir contar tudo o que eu farei por você. Ainda que tenham algumas escolhas, ainda que eles escolham, não se comparará a tudo que eu já escolhi para ser teu. E aí entrou no 17, que ele falou: levanta-te. E o que eu olho nesse texto é que mesmo a igreja, nós precisando de conserto, Deus não chegou dizendo: você pecou. Deus não chegou dizendo: você errou. Deus não chegou batendo. Deus só falou: levanta. Porque tem hora que não é hora de bater, tem hora que é só hora de levantar quem está caído, querido. Tem hora, já tem muita gente para botar o dedo na nossa cara.
Eu tenho muita gente para bater e Deus não chegou cobrando, não. Eu sei que tu vacilou, que você levou quem tinha que não tinha que levar, botou gente que não tinha que botar no teu propósito. Não chegou falando isso. Ele só veio e falou assim: ó, levanta, acerta o teu GPS aí, porque a rota é nova, eu tenho algo novo. Já que tu errou o caminho, fique tranquilo. Levanta agora, abre os olhos, liga o GPS, porque eu te prometi Canaã. Se ele quer só esse pedacinho, deixa para ele, porque o que eu tenho para você é grande. Entender o tempo de crescer, irmão, é entender que quando Deus fala com a gente no tempo de hoje, chamado hoje, Deus sempre, quando olha para a gente, Ele não olha o nosso presente, Ele olha no completo. Ele olha o que a gente já passou, olha o que a gente está passando e olha onde a gente vai chegar. Então, toda vez que Deus fala sobre crescimento, sobre tempo de crescer, a gente precisa entender que nem sempre crescer é andar para frente. Às vezes crescer é recuar. Crescer é recuar. Como assim? O profeta fala: segundo a minha palavra, não haverá mais chuva. Aí Deus fala: vai agora, foge daí, porque eu vou te sustentar. Eu vou mandar o corvo te dar pão e carne. Tu vai beber do riacho. Ele se esconde. Diga para o seu irmão: é melhor se esconder, estar vivo, do que aparente morto. Porque tem hora que Deus prefere nos esconder para nos manter vivos. E Ele vai nos alimentando. Vai aqui, vai ali, come aqui, come ali, pega aqui, pega ali, pega ali. Do que a gente está muito vivo e vivendo igual um Walking Dead, morto vivo. Parece que está vivo, mas o espírito já foi. E aí, esse recomeçar, esse tempo de crescer com Abraão, ele precisava agora voltar. Aonde? Ao lugar da adoração, ao lugar do altar, de estabelecer um novo altar. Porque assim como ele fez em Siquém, que ele edificou um altar, ele agora faz de novo. Então toda vez que a gente erra a rota, é tempo de edificar altares, marcando uma nova jornada, um novo ciclo. E esse ano, que talvez o pastor não sabe, mas é sobre o novo de Deus, irmão. E às vezes Deus vai nos falar sobre coisas novas em tempos antigos. Então, ficar falando sobre o novo de Deus, sem ter coisas novas de Deus, às vezes Deus vai nos dar a possibilidade de experimentar algo novo dentro de uma estrutura antiga. Ainda era tenda, ainda precisava fazer esforço, ainda precisava carregar peso, ainda precisava marcar, fazer os marcos, ainda precisava escolher a geografia, aonde chove, onde não inunda. Você acha que é assim? Só armar uma tenda? Não. Você vai chegar na geografia, Deus vai te dar direção. Olha, aqui chove, aqui tem ataque de animal, faz para cá. Não, aqui você vai ficar protegido, guarnecido pelas árvores. Então, tempo de crescer, nós não crescemos quando fazemos idade, nós crescemos quando entendemos que temos Pai. O crescimento é entender que toda vez quando lhe falta conhecimento, a gente tem quem buscar. Eu falei isso, vim zoando, já estou terminando. Prepare o ministério. Minha filha falou: pai, preciso falar contigo. Eu falei: fala, minha filha. Eu estou apaixonada pela bebê reborn. Pai, ela troca roupa. Pai, ela bota um sapatinho, ela bota calcinha, troca fralda, tem chupeta, tem paninho, tem luvinha, tem roupa, botou aqui, botou atrás. Começou a falar e eu falei: uau. Falei: que legal isso. Ela falou: papai, eu não tenho, eu quero essa dá para pentear o cabelo, dá para botar do ladinho assim, o meu cabelo ondulado dela é liso, pai. Eu falei: ela, então dá para eu pentear, fazer penteado nela. Eu falei: uau. Eu falei: e aí, filha? Ele: eu quero. Aí eu falei: vou te dar, maldita hora, né? Por quê? Porque enquanto eu não dei, eu não tive uma noite de sono tranquila. E eu posso te falar? Posso falar, irmão? Tem hora que Deus não fala, porque senão você vai ficar pedindo muito. Ele já sabe o que você quer, mas Ele não fala. E aí o que aconteceu? A boneca
boneca, todo dia ela pergunta: chegou, mãe, chegou? Deixa eu ver aí como é que tá, deixa eu ver aqui, em que endereço está. Eu falava: tá no Japão ainda. Ela: não, tá na China. Eu falei: tá chegando, filho. Aí daqui a pouco chegou em São Paulo. Eu falei: voltou para a China. Ela: não, pai. Eu falei: não, brincadeira, tá em São Paulo. Chegou a boneca, nem esperou a data festiva. Abriu a boneca, fez penteado, botou chupeta, tirou. Ela falou: pai, é sensacional essa boneca, porque ela tem identidade, ela tem certidão de nascimento, eu posso dar um nome para ela. E ela toda empolgada. Embrulhou tudo de novo, a gente comemorou que era próximo ao Natal. E aí, passou-se 20 dias. Eu passei no quarto, a boneca estava jogada no canto. E aí Deus ministrou comigo. Porque é assim, tem hora que a gente pede tanta coisa que a gente nem precisa. É só uma emoção, é só uma coisa que a gente quer por um período. E às vezes Deus decide não falar sim, porque você não vai dar o devido valor. Porque uma boneca, eu, a pastora, os pastores, você que é mãe, papai, você compra uma, se estragar você compra outra igual, sim ou não? Mas só que os presentes de Deus, eles não são iguais. Os presentes de Deus são exclusivos, porque Deus é exclusivo. Então tudo que Ele deseja nos dar, e que Ele quer nos dar, é único. E você imagina Deus te dar algo único e você deixar de lado? Então tem hora que Ele segura e fala assim: não é tempo, porque você ainda é menino para isso. Quando você crescer mais um pouquinho, eu te entrego. Então aprender o tempo de crescer é saber que Deus é Pai, mas Ele vai dizer não. E tem hora que Ele precisa dizer não, senão nós vamos passar um tempo estragando os brinquedos que Deus nos dá, fazendo dos presentes que são exclusivos de Deus simples coisas a se deixar no canto. Posso falar? Tem gente aqui que tem ministério, querido. Tem gente que tem a unção do canto, da pregação, são coisas exclusivas. Tem gente aqui que tem a unção da revelação, da cura, discernimento da coisa, são presentes exclusivos. Existem evangelistas, pastores, diáconos, missionários, existem homens, mulheres de Deus, apóstolos. Existem pessoas aqui que Deus já deu os presentes exclusivos, porém estão empoeirados, ou simplesmente nós deixamos de canto porque já não é para a nossa idade. Deus está te chamando nesse tempo para crescer. E como eu disse, crescer vai doer, vai trazer ferida, vai trazer marcas. Mas toda vez que você ora, não sei você, mas quando eu olho para uma ferida, uma marca causada por algo que eu vivi, eu falo assim: uau, eu venci. Toda marca, todo trauma é uma oportunidade de você dizer: eu passei por isso, eu já estou num novo nível. E crescer é avançar de nível. Deus te chamou nesse tempo para avançar de nível. E detalhe, não é sobre igreja, faixa de igreja, bandeira, título. É sobre um nível acerca do que Deus te chamou. Essa estrutura chamada igreja, de 4 paredes, é maravilhosa, é muito boa, mas Deus te quer para além dessas portas, porque a pregação funciona no meio de muito crente, mas a pregação tem que funcionar quando tem alguém que não crê em nada, porque aqui vocês sabem de quem eu estou falando, mas quando a gente chegar lá fora, é para esses que o Senhor nos chamou. E quem não sabe falar, não vai saber comunicar a mensagem. Crescer, quando eu era pequenininho, eu lembro da Mia, postei uma foto hoje, de 7 anos atrás, a Mia com uma maçã na boca, ela fazia assim, era assim, mais ou menos assim, não sabia falar. Eu sabia, eu, pai, sabia que ela estava se comunicando, estava pedindo a maçã, mas se fosse um estranho, não saberia. Então, o nosso tempo passou, irmão. A gente já não está mais a gente agora tem palavra. Então agora a gente precisa anunciar o que um dia o Pai nos mostrou que era.
Eu mostrei para Mia, é maçã. Hoje ela vai, pega sozinha e oferece a outros que precisam. Hoje, nesse tempo de crescer, Deus não precisa de você, mas Ele conta que você possa discipular outras pessoas que ainda não sabem como falar com o Mestre. Eu quero te convocar essa noite a se colocar de pé dentro dessa palavra, porque a palavra começou dizendo: levanta-te. Então o levantar é o primeiro passo de quem estava caído, ou de quem estava desanimado por conta de perder. Eu preciso te dizer, tem coisas que a gente precisa perder para a gente crescer, irmão. A gente precisa perder o medo, a gente precisa perder a incerteza. E eu preciso dizer, apóstolo Paulo nos disse, com Ele é lucro, com Ele é lucro, com Ele é lucro. Ainda que o cenário diga, você está se dando mal, com Ele é lucro. Esse tempo de crescer não é para quem tem 300 ou para quem tem 10 anos. O tempo de crescer é para quem entende que precisa hoje ser alimentado, que precisa hoje de um conhecimento que falta. Eu sempre digo, nós temos na nossa mente diversas gavetas. Toda vez que eu tenho a oportunidade de sentar para ouvir um pastor como esse, eu encho a minha gaveta, irmão. Não há nada que você saiba muito que você não possa sentar para ouvir. Então é tempo da gente encher a nossa gaveta de informação, porque ainda nós iremos encontrar alguém que precisa daquilo que a gente já recebeu. Então nessa noite, enquanto nós louvamos a Deus, se você sentiu que toda essa palavra, desde o louvor, a palavra cantada até agora, a palavra lida, falou ao teu coração, se levante, vem à frente. Deus quer falar contigo. Vamos adorar a Deus. Tua
frente. Todo lugar que você for vai ser cheio da glória de Deus, porque o Senhor vai fazer através de você. As águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Aí do seu lugar, coloca a mão pra frente. Soberano Deus, em nome de Jesus, olha aí, Senhor, quantas vidas ansiando pela tua presença, ansiando por ser cheio de ti. Pai, na autoridade do nome de Jesus, recebemos hoje um avivamento, recebemos hoje um tempo de crescimento. Senhor, eu te apresento cada vida que está neste lugar e te apresento, Senhor, para que eles venham ser usados e cheios do teu poder, e que eles venham se aliançar novamente a ti e receber de ti o poder e ser cheios da tua glória. Em nome de Jesus, vamos unir o céu na terra. Vem nos restaurar, como em Atos 2. Desce aqui nesse lugar e acende a chama. Vem nos restaurar, como em Atos 2. Desce aqui nesse lugar e acende a chama. Vem nos restaurar, como em Atos 2. Desce aqui nesse lugar e acende a chama. Vem nos restaurar, como em Atos 2. Desce aqui nesse lugar. E toda a terra Todo o ambiente seja cheio. Seja cheio do fogo. Seja cheio do fogo. O fogo que prova. O fogo que faz você ser curado. Como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Senhor, nos leva de volta às nossas casas em segurança. Que o grandioso amor de Deus o Pai, a graça do nosso amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam comigo, com você, e que você seja um instrumento de unir o céu na terra, em nome de Jesus. Amém.